Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 15 de setembro de 2024. Muitas novidades importantes, um desfalque e uma péssima notícia para o técnico Roger Machado de última hora, pensando no jogo de amanhã no estádio Beira-Rio contra o Cuiabá. A rodada do Campeonato Brasileiro, como os resultados dos adversários impactaram a vida do Inter na tabela, a gente vai trazer mais detalhes. Também vamos trazer o time que deve entrar em campo amanhã e a equipe que treinou hoje no CT Parque Gigante com portões fechados, os 7 reforços para Roger Machado, uma venda que tem um certo mistério e uma situação estranha envolvendo os valores deste negócio, e também o jovem que não é Gabriel Carvalho e que vem encantando o técnico Roger Machado. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO, tá certo, rapaziada? Bom, o Inter fechou hoje à tarde a preparação para o duelo de amanhã. O Inter vai fechar a 26ª rodada em casa, 8 horas da noite no Beira-Rio, contra a equipe do Cuiabá. O Internacional que nesta 26ª rodada, lembrando que o Inter tem 2 jogos a menos, pagou contra o Fortaleza antes, tinha pagado já os jogos contra Cruzeiro e Juventude, falta agora Bragantino e Flamengo. Então o Inter ainda tem 2 rodadas a menos em relação aos demais. Porém, a rodada foi média até o momento para o Inter. Claro, uma vitória pode aliviar e muito nesse quesito de pontuação. A gente sabe que o Inter busca e está numa retomada para chegar numa vaga para a próxima Libertadores da América, mas o Inter estava na 8ª colocação e o golzinho do Vasco, do Felipe Coutinho, que foi quase nos acréscimos do jogo contra o Flamengo, o jogo terminou 1-1 lá no Maracanã, fez com que o Inter caísse pelos critérios de desempate, porque o Inter tem os mesmos 35 pontos do Vasco da Gama, o Inter caísse para a 9ª colocação. Se empatar amanhã, já volta para a 8ª. Mas se vencer, melhor ainda, vai para 38, abre 3 do Vasco e fica na 8ª colocação e fica aí a 3 pontos do Cruzeiro. Fica 3 pontos do Cruzeiro, que perdeu em casa para o São Paulo por 1-0 hoje à noite. Foi um bom resultado. Teve um resultado ruim, que foi a vitória do Bahia por 3-0 contra o Galo, jogando lá na Fonte Nova, em Salvador. O Bahia deu uma disparada por ali, mas o Inter tá no bolo. O Inter tá na briga, buscando essa vaga na próxima Libertadores. Bom, pro jogo de amanhã contra o Cuiabá, 8 da noite no Beira-Rio, expectativa de 25 mil torcedores. Diversas promoções estão sendo feitas para o sócio do Internacional que tem as parcelas e o pagamento das mensalidades em dia. E dentro de campo, o técnico Roger Machado tem mais soluções do que problemas. Mas uma informação das últimas horas é preocupante em relação à montagem da equipe, e não que tenha um problema pro Roger na montagem da equipe, mas é um cara que estava desempenhando muito bem desde que chegou. O Bruno Tabata, informação do meu parceiro Vaguinho, Wagner Martins, é de que o Tabata tá fora do jogo de amanhã, tá? Eu tenho que ele tava sentindo dores no adutor, tentou trabalhar no gramado com os demais companheiros nos últimos dias, mas voltou a sinalizar essas dores. O Vaguinha trouxe que ele tá fora do jogo de amanhã contra o Cuiabá no Beira-Rio. E aí o Wesley, que tá voltando de suspensão, vai pra partida. Não só o Wesley tá voltando de suspensão, mas o Inter tem outros 6 retornos bem importantes. Os goleiros Fabrício e Rocher, o Fabrício recuperado de contusão na tíbia, estava fazendo trabalhos físicos, tá 100% para o jogo de amanhã. Rocher, que está voltando da data FIFA, da seleção uruguaia. O Bryan Aguirre, que estava ali num período de retomada da parte física, teve uma lesão no Lanús antes de fechar com o Inter, tá 100% e hoje, inclusive, foi testado no time titular. Eu vou falar mais sobre isso. Então, Fabrício, Rocher, Bryan Aguirre, Wanderson voltando do DM, Wesley voltando de suspensão, Borré e Ener Valencia das suas seleções. 7 retornos para o técnico Roger Machado. Provável Inter, tá? Tem Rocher no gol, Bruno Gomes ou Bryan Aguirre. O Aguirre foi testado na lateral direita hoje. Vitão e Mercado, a dupla de zaga, e o Bernabé na lateral esquerda. No meio de campo, Fernando e Thiago Maia, o Fernando como primeiro homem, o Thiago Maia mais à frente, Gabriel Carvalho pela beirada direita, Alan Patrick centralizado e o Wesley pela beirada esquerda, e o Borré retomando a titularidade. O Alário volta para o banco. Esse é o provável Inter para encarar o Cuiabá amanhã à noite aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Gente, eu quero falar aqui de uma mudança que irritou muita gente, tá? Que é do jogo entre Inter e Vitória, que estava marcado para um domingo
pela manhã, seria o único jogo do Inter até o momento às 11 horas da manhã no domingo neste Campeonato Brasileiro, no próximo dia 29, e ele teve uma alteração para as 18h30. Eu até tinha escutado lá em Caxias de uma pessoa importante do Inter que tinha uma tendência de que fosse alterado pela CBF. A CBF comunicou essa alteração ontem à noite, no sábado à noite, por conta da maratona de Porto Alegre. Maratona de corrida, enfim, vai acontecer pela final da madrugada, início da manhã, o que atrapalharia ali, se usa geralmente Edvaldo Pereira Paiva, então o Beira-Rio vai ter que ter jogo às 18h30 contra o Vitória, e obviamente isso incomoda o torcedor, porque até o momento não tem nenhum jogo do Inter marcado em casa nos domingos, e nem às 4 e nem às 11 horas da manhã. E também a CBF oficializou o jogo contra o Corinthians, que está marcado para o dia 5 de outubro, um sábado à noite, lá na Neoquímica Arena. A sequência do Inter fica a seguinte, tá? Amanhã, dia 16, segunda-feira, no Beira-Rio, 8 da noite, Inter e Cuiabá. Depois, nesse meio de semana, vai ter Libertadores e Sul-Americana, então no próximo domingo, 22, São Paulo e Inter no Morumbi às 18h30, inclusive estarei lá em São Paulo para os próximos 2 jogos. Primeiro São Paulo no Morumbi, depois vou para Bragança para esse jogo no Nabi Abichedi na quarta, dia 25, às 7 horas da noite. Depois desse jogo que eu citei, a alteração contra o Vitória, no Beira-Rio, às 18h30, num domingo, e no outro sábado, vão ter jogos ali de Copa do Brasil naquele outro meio de semana, no dia 5 de outubro, um sábado à noite, na Neoquímica Arena, às 7 da noite, tem Corinthians e Inter, tá certo? Essa sequência colorada. Gente, eu quero falar aqui de uma situação que ficou um tanto quanto estranha, tá? O Internacional comunicou a maior venda, maior negociação da história do futebol feminino brasileiro nessa última semana, que foi a venda da atacante Priscila pro América do México. Ali, os relatos eram de que o dinheiro deveria ir e ser destinado, era a tendência, somente para o futebol feminino. Porém, o Internacional, já no seu bastidor, confirma a informação de que essa grana vai para os cofres do clube, normais, tá? Não vai ser destinado só para futebol feminino. Mas essas pessoas do clube, até conversei com algumas, vi que o Rafael de Vério e a Carol Freitas em GZH também conversaram, a verba em relação ao futebol feminino não vai mudar, tá? Não vai diminuir, não vai ter corte de gasto, nada disso, tá? Os 2.800.000 reais da venda da Priscila para a América do México entram para os cofres normalmente do clube, entram naquela meta orçamentária de venda de atletas, tá? Entra tudo numa conta só. O Inter tem uma meta de 135 milhões de reais, já atingiu um pouco mais de 90 milhões de reais com essa venda também, mas o dinheiro não tem uma destinação específica. Muita gente acreditava que esse dinheiro ia totalmente para o futebol feminino, mas não vai acontecer. Vai para o cofre do clube, e o que vai para o futebol feminino vai seguir sendo destinado e tendo suas metas orçamentárias anualmente. Para fechar, eu quero falar de um garoto que tem se destacado muito na base do Inter, e eu não tô falando mais do Gabriel Carvalho, porque o Gabriel Carvalho já é uma realidade do elenco profissional. E se trata basicamente do braço direito. Sempre que se fala do Gabriel Carvalho na base, se falava, ó, tem 3 caras na base: Gabriel Carvalho, Ricardo Matias e o Iago Noal. E o Iago Noal tem treinado com o Roger Machado, e os relatos são muito positivos, e ele inclusive entrou em campo ontem pela pelo Campeonato Gaúcho Sub-20. Ele tá jogando 2 competições hoje, tá? O Inter tá fora, não chegou no mata-mata do Brasileirão da categoria Sub-20, tem jogado a Copa FGF e também o Gauchão. E ontem o Inter venceu, tá? O Futebol Convida, que é um time de empresários que sempre levam alguns jogadores para alguns clubes maiores aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Iago Noal fez o segundo gol da vitória do Inter por 5-0 ontem, então lá na Morada dos Quero-Queros à tarde em Alvorada. É um meia de 17 anos, é mais segundo volante / meia, ele é da mesma geração do Gabriel Carvalho, nascido em 2007, e que veio se destacando, inclusive teve o seu contrato renovado sem sequer ter estreado no profissional, né? O Iago Noal, ele tem jogado com 17 anos, ele tem idade de sub-17, mas joga que nem era o Gabriel Carvalho e o Ricardo Matias no sub-20 do Internacional, e também é um garoto muito cobiçado, todo mundo atento nele. É o famoso camisa 8, que também pisa bastante na área, tá no clube desde os 9 anos, assim como Gabriel Carvalho, então é um cara que tem uma história muito parecida, veio da Vila Cruzeiro, um grupo de scouts do Inter acompanhou ele na Vila Cruzeiro e levou ele para fazer um teste no Internacional. Eu já vi alguns jogos dele, é muito bom tecnicamente, tem passe qualificado, gosta de estar com a bola sempre no pé, e é um jogador que vai dar o que falar, porque o Roger já tá gostando bastante dele, tá levando pros treinos, e ele já até foi relacionado na Copa do Brasil contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Pode ser que ele seja relacionado aí nos próximos dias. Já foi uma vez com o Roger no empate 1-1 contra o Bahia no primeiro turno do Brasileirão.
quem sabe ali na frente vai estar seguindo também os mesmos passos do companheiro, o Gabriel Carvalho. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.